Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Upcast. Eu sou a Marcela, sou social media aqui da Up e vou estar com vocês hoje nesse Upcast para a gente bater um papo sobre um tema muito interessante que muita gente tem curiosidade, que é o que realmente sustenta o crescimento de uma marca de moda. E para falar sobre esse tema com a gente, eu tô aqui com o Fabrício. Tudo bem, Fabs? Tudo bem. E hoje a gente vai bater esse papo, vai ser super legal, super dinâmico. Fabs, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho o que você faz aqui na Up, qual que é o seu principal cargo aqui. Hoje eu sou o Head de Performance da UP. Estou aqui na empresa há mais ou menos 5 anos, vai completar 5 anos esse ano. Sou o colaborador mais antigo aqui na UP, então acho que vivi todas as fases, né, da empresa praticamente. E hoje lidero a área de performance junto com o Matheus. Sempre trabalhei mais voltado para a parte do varejo, mas depois de algumas mudanças internas, né, comecei também a atuar um pouquinho ali na parte de atacado. Mas, no geral, hoje é uma área única, né, que a gente lidera, né, eu junto com o Matheus, toda essa parte de performance. Legal, Fábio, legal te conhecer um pouquinho melhor, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Mas falando um pouquinho fora da UP, o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Acho que um pouco de esporte ele é bom, né, Uhum. academia, gosto muito também de carros, então, assim, ver outros esportes, né, fora, assim, do padrão, né, que nós estamos acostumados aqui. Geralmente, eu sou mais acostumado com futebol, basquete, ali, gosto mais de ir para uma área mais de carros, de Fórmula 1, gosto mais dessa parte. Gosto bastante de jogos também, então, às vezes, aí, passo algumas madrugadas aí jogando. Acho que, no geral, assim, é bem isso, assim, são áreas que eu faço, são atividades que eu faço bastante fora da empresa. Ah, é legal, Fábio. Então a gente tem algo em comum, que é a musculação. Também adoro treinar. Não consigo Legal. ficar um dia sem treinar. Nossa, é a minha Sim. terapia também. Super entendo você. E eu gosto de carro também. Só não Ah, entendo muito bem, mas aos poucos eu vou aprendendo. Fábio, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre tráfego em si. O tráfego hoje resolve o crescimento de uma marca? não, faz parte do crescimento de uma marca, mas não é algo que vai resolver 100% o crescimento de uma marca. Tem Sim. vários pontos ali que a gente precisa ter alinhado com o tráfego para uma marca conseguir desempenhar bem o seu crescimento, a sua escala e o seu desenvolvimento, né, ao longo do tempo, assim. Sim, é um conjunto de coisas, né? Sim, O sim, tráfego não tem como andar sozinho. Tem que ter sim. todo um conjunto para alcançar realmente o dono ali da Uhum. loja, né? Quer alcançar mesmo. O que você mais vê? Marca investindo certo ou errado? A maioria investe errado, assim. Tem marcas que investem muito, mas não vê resultado justamente por focar muito no tráfego e não olhar para outros pontos da empresa, né? E não é só investir em tráfego que vai gerar resultado, né? Tem vários outros pontos que a gente precisa olhar, que a gente precisa analisar para, de fato, o tráfego trazer resultado e crescimento para a marca. Porque senão é só o dinheiro jogado fora, né? É só rasgar dinheiro ali, sem ter uma direção correta de como utilizar esse investimento para trazer, de fato, ali um resultado para a empresa. Com certeza. Falando sobre demanda agora. Dá para escalar sem tráfego hoje? Olha, dá, é difícil. O principal ponto, assim, que se torna muito imprevisível, porque hoje a gente tem o tráfego pago e tem também ali o tráfego orgânico. A vantagem do tráfego pago é que ele é muito previsível, né? Se eu quiser, por exemplo, levar 10 mil pessoas para dentro do meu canal de venda, é muito fácil eu projetar isso através do tráfego pago. Já no orgânico, depende de vários fatores que a gente não tem controle. Por exemplo, vamos supor que o Instagram ali é uma fonte de tráfego orgânico para o meu site, por exemplo. Eu não tenho controle sobre o algoritmo do Instagram. Então, isso se torna muito mais difícil e muito mais imprevisível de eu conseguir gerar visitas e, consequentemente, eu gerar vendas lá na frente. Com certeza. Um vai para o alvo certo, o outro distribui mais, né? Isso, Não que ele isso. não atinja, mas ele atinge também quem não deve atingir, né? No Sim, orgânico. sim, Então, realmente, tráfego pago e orgânico realmente são duas coisas muito diferentes, né? sim. Sabes, qual é o maior erro nas campanhas de moda? Olha, acho que criativos é um dos grandes maiores erros assim, que a gente vê. Muitas marcas, eles começam a investir ali, fazem criativos que atiram para todos os lados, mas um ponto principal que a gente precisa entender quando a gente vai iniciar ali as campanhas é quem é o público e a audiência que a gente quer atingir. Então, muitas vezes, esse é um dos maiores erros assim que a gente enxerga, e esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter bem alinhado quando a gente vai iniciar ali as campanhas, os investimentos ali, saber muito bem quem que a gente quer atingir e como a gente vai atingir. Sim, tem gente que abre loja, né, e fala, ok, abri minha loja, mas não define Sim. público, não define a faixa etária, né, que quer Uhum. atingir. As suas roupas, elas servem mais para o dia a dia, a sua roupa serve mais para esporte ou para trabalho, né, para coisas mais sérias ou festa. Sim. Então, tudo isso tem que estar muito bem definido para começar a inserir ali o tráfego pago na loja e começar realmente a atingir quem
eles precisam atingir, né? Sim. Tá certíssimo. O problema é falta de investimento ou estratégia? Olha, depende muito da marca. Tem marcas que têm, assim, estratégias muito bem elaboradas, mas tem pouco investimento para executar tudo aquilo que eles planejam, né? Então, assim, não dá para a gente ter grandes estratégias sem também ter uma boa quantidade para investir ali. E muitas marcas têm caixa para investir bastante, para conseguir ali gerar bons resultados, mas falta estratégia e falta direção de como executar isso. Então, basicamente, assim, cada marca vai ter um perfil diferente, né? Vai ter um caixa diferente, um momento diferente. Então, a gente precisa analisar bem o contexto de cada marca e traçar uma estratégia com base no perfil daquela empresa. Com um bom investimento e uma boa estratégia, não tem como dar errado, Sim, né? Então, sim. realmente são duas coisas que andam juntas Uhum, e não dá pra deixar uma mais de lado e colocar a outra mais à frente, não. Os dois têm que estar ali alinhadíssimos pra conseguir realmente alcançar quem precisa, né? sim. Legal, Fábio. Falando sobre qualidade do lead agora. Porque muitas campanhas trazem lead ruim. Olha, o primeiro ponto é da empresa não entender quem é o seu cliente. A gente chama isso de público-alvo ou persona, em alguns casos ali. Muitas marcas tentam atirar para todos os lados, mas elas não param para sentar e estudar quem é o público de fato que compra daquela empresa, né? Então isso acaba que quem tenta atirar para todos os lados, acaba acertando em nada, né, basicamente. Então isso acaba fazendo com que a performance dos anúncios seja muito ruim. Acho que um segundo ponto é os criativos. Muitas marcas não dão muita atenção para isso, mas o criativo, né? A mensagem que a gente está levando, a comunicação que a gente está entregando ali nas redes sociais é muito importante para a gente conseguir trazer um lead qualificado, um lead que condiz com o perfil de cliente da marca. E acho que outro ponto é a questão de estratégia mesmo, estruturação de campanhas, tudo isso também é muito importante para a gente conseguir atingir o lead ideal para aquela empresa. O que define um lead qualificado no atacado? Acho que um lead qualificado é aquele lead que está dentro do perfil que compra daquela empresa. Porque assim, cada marca vai ter um ticket médio diferente, vai ter um estilo diferente. Então isso faz com que a gente precise atingir um público que condiz com aquela empresa. E quando a gente não atinge esse público, a gente não vai vender, a gente não vai converter. Vai ser muito mais difícil para o nosso time de atendimento conseguir atender aquele lead. Então, o lead qualificado é aquele lead que condiz com o perfil de cliente ideal da sua empresa ou da sua marca. Fábio, essa próxima pergunta, eu acredito que a gente já falou sobre um pouco, mas só reforçando aqui. Criativo influencia mais que segmentação? Hoje em dia, sim. As plataformas de anúncio, elas mudaram bastante, né? Então, hoje, assim, a segmentação é mais uma direção que a gente dá para elas de quem é o perfil de público que a gente quer atingir. Mas a gente não consegue definir 100%, né, o público que ela vai entregar os anúncios. Então, ter segmentação através dos criativos hoje é essencial também para a gente conseguir ter bons resultados. Falando sobre conversão. Por que marcas geram lead, mas não vendem? Quando a marca não vende, pode ser a qualidade do lead que ela está gerando, pode ser um lead desqualificado para aquela empresa, ou pode ser também o seu time de atendimento. Muitas empresas não têm ali um time de atendimento qualificado para conseguir concluir o processo de vendas, porque assim muitas pessoas acham que vai investir um anúncio, vai gerar o lead, e a venda vai acontecer de forma automática, mas isso geralmente não acontece, e se acontecer é bem difícil, é bem raro acontecer isso. Então, é muito importante ela ter um time de vendas ali qualificado que vai atender e vai converter aquele lead em cliente de fato. Sim, às vezes a pessoa ela investe em social media, né, em tráfego pago, Uhum. em performance, Sim. mas o principal, que é o atendimento, que é aquela hora em que o cliente, olha, tem esse tamanho, ou preciso de um Uhum. atendimento, né, Sim. mais de perto. Nesse momento, o cliente não tem um retorno. Então, é muito difícil conseguir finalizar uma compra quando você não tem um time preparado para atender ali a demanda de atendimento que a loja exige naquele momento. Então, realmente, não tem como você contratar todos esses profissionais, né, e não ter o básico, que é um atendimento bom, um atendimento que vai trazer resultado para sua loja. Sim. Onde está o maior gargalo hoje? Hoje, acho que justamente no time de vendas, analisando assim as grandes marcas que a gente atende, né? Todos eles têm um time de vendas bem alinhado, bem redondo ali, que consegue atender a demanda que a gente está gerando e converte essa demanda em clientes de fato. Marcas que têm ali um investimento bom, que gera boas quantidades de leads mensais, mas que não tem um bom time de vendas, eles geralmente não conseguem crescer e desempenhar tão bem. Se o lead chegou e não comprou, o erro foi de quem? É só do atendimento ou tem mais alguma coisa aí que pode ser melhorado?
Pode ser atendimento, que é um dos pontos chaves ali que a gente precisa para vender. Pode ser produto. Muitas marcas ali não têm o seu estoque redondo, então pode ser que o cliente chegou ali interessado em um produto e a marca não tem aquele produto em estoque para vender. Acho que geralmente são esses dois pontos assim que a gente vê bastante, né? Isso que a gente sempre analisa, né, nos relatórios, quanto de faturamento que a gente gerou e quanto de fato foi pago, né? Para a gente justamente ver se essa marca tem estoque para conseguir atender a demanda que a gente está gerando, né? Mas geralmente vai gerar sempre em torno disso, né? Do seu time de atendimento e vendas e do seu estoque, se você tem poder de venda ou não para estar atendendo aquela quantidade de leads que está chegando. Perfeito. Como eu disse antes, tudo tem que andar junto, sincronizado para dar certo. Sim. Falando sobre escala agora. O que trava uma marca de escalar? É poder de venda. Muita marca quer investir mais, quer vender mais, mas ela não tem uma produção, não tem ali um estoque para conseguir atender essa demanda que ela quer. Investimento em tráfego, porque é essencial. Se a gente quer vender mais, a gente precisa trazer uma quantidade maior de leads para o nosso time de vendas. Então, investir mais é essencial. Não dá para a gente querer vender mais e investir na mesma coisa. Um bom time de vendas, de novo, a gente sempre bate nesse ponto, né? Porque se eu vou investir mais, eu preciso aumentar a capacidade de atendimento do meu time de vendas. Então é bom fazer essa ampliação do time de atendimento, do time de vendedores que essa marca tem. E acho que geralmente se gira mais em torno disso, né? Que você investir mais, ter poder de venda, ter um bom time de atendimento ali, até mesmo expandir esse time para conseguir atender essa demanda. E acho que no geral é mais isso. Assim. Tá ótimo, isso mesmo. Quando aumentar investimento vira erro? Tem vários pontos que para a gente chegar até a venda de fato. E vira erro quando, por exemplo, a gente não tem estoque para atender a demanda que a gente vai gerar. Quando a gente não tem um time de vendas alinhado, porque eu vou investir mais, eu vou gerar mais leads, mas se eu já não estou vendendo, provavelmente eu vou gerar uma quantidade maior de leads, vou investir mais, vou gastar mais dinheiro, mas eu não vou vender mais. Então, acho que são esses pontos que a gente precisa olhar antes de só simplesmente aumentar o investimento em campanha, gerar mais leads, mas se eu não tenho capacidade de atender esses leads, consequentemente, eu não vou vender mais, não vou ter mais conversões ali. Tem que Então, estar preparado, né? isso, Para o resultado que o tráfego traz. Tem que estar sim. preparado, tem que ter um time preparado para receber ali e conseguir atender a Uhum. todas as demandas. Como saber se está pronto para escalar? Olha, geralmente as marcas que a gente recomenda escalar são marcas que têm um resultado já consistente, que ela investe, que ela já fatura, que o time dela converte bem. Então, essa marca que a gente já tem dados mais concretos ali, que a gente sabe que se a gente colocar mais dinheiro, ela vai vender mais, são marcas que a gente está o tempo todo ali recomendando a investir mais. Então, assim, geralmente os dados históricos já mostram como que vai ser o futuro dessa empresa. Então, a gente sempre, quando a gente vai recomendar uma marca escalar, a gente já analisa o passado dela e projeta o futuro, sabendo de fato se aquele investimento vai trazer mais resultado ou vai trazer mais prejuízos. Falando sobre retenção agora. Vale a pena focar só em clientes novos? Hoje em dia, não. No começo de uma empresa faz sentido ela focar em clientes novos, em construir uma base, mas ao longo do tempo a marca ela precisa de adquirir novos clientes e reter a sua base. Porque a retenção da base é o que vai trazer mais lucro e vai trazer mais sustentabilidade para essa marca. Porque o marketing ele cada vez mais fica mais caro, e é mais fácil você vender para uma pessoa que já comprou de você do que você tentar adquirir um cliente novo. Acaba sendo mais barato, né? Você já tem ali o contato, você já sabe que tipo de produto que o seu cliente está consumindo. Então é muito mais fácil você revender para ele um novo produto do que adquirir um novo cliente. Mas no geral, os dois pilares precisam caminhar junto, né? Que é a aquisição de clientes e a retenção. São dois pontos que precisam caminhar juntos para a marca conseguir ter escala e ter faturamento também. Sim. Base ativa influencia no custo de aquisição? Sim. Quando você tem uma base ativa, muitas das vezes você consegue ser mais agressivo na sua aquisição. Porque você sabe que ao longo do tempo, esse custo mais caro que você está pagando para adquirir mais clientes, ele se paga ao longo do tempo. É bem normal assim, a gente pegar algumas marcas, ser bem agressivo ali no início, adquirir bastante novos clientes, porque esses clientes que foi adquirido, eles vão voltar a comprar novamente algumas vezes. Né? A gente sempre analisa ali o que a gente chama de LTV. Então, analisando esse dado, a gente consegue saber mais ou menos o quão agressivo a gente pode ser em relação à aquisição de novos clientes. Muito legal, Fábio. Agora, para a gente fechar, uma pergunta-chave aqui, para a gente também conhecer você, entender como você vê todo esse mundo do tráfego e da moda também, que é o nosso nicho. Se você começasse do zero hoje, o que você faria primeiro? Olha, acho que primeiro definir um público que eu quero atender e buscar conversar com esse público, buscar entender o que que ele quer, o que que ele espera da minha marca, porque isso é essencial. Não adianta eu produzir um produto
e tentar vender ele sem entender se o meu cliente, se a minha base ali quer de fato comprar esse produto. Aí depois disso a gente vai trabalhar mais a questão de posicionamento, que é algo muito importante, investimento em tráfego, porque a venda ela começa no tráfego, né? Não tem como eu iniciar um processo de venda sem ter a geração de leads. E aí depois a gente entra no processo de vendas, né? Que é qualificar os leads e depois construir um bom time de vendas e atendimento para transformar esses leads que estão chegando em clientes de fato. Perfeito, Fábio. Quero agradecer a sua presença hoje aqui no Upcast. Foi muito bom ter você, saber mais sobre você, sobre o seu conhecimento. Tenho certeza que o pessoal super aproveitou esse nosso bate-papo, anotou também algumas dicas. E é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Fiquem ligadinhos nos nossos próximos Upcast, que vão ter muitos outros temas, outras discussões, outros bate-papos. E a gente espera vocês aqui para acompanharem com a gente, tá bom? Um beijo e até a próxima.